Irmãos queridos, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos voltar a nossa atenção mais uma vez para a exposição que começamos na semana passada no Evangelho de Mateus. Nós tivemos nossa primeira mensagem, daquela que com certeza será uma longa caminhada nesse abençoado texto da Palavra de Deus. Como eu prometi semana passada, nós vamos trazer uma segunda parte da introdução e conhecer um pouco mais desse Evangelho, um pouco mais do seu contexto e de como ele é escrito. Bem, como nós já falamos, Mateus escreve aos judeus, ao seu povo. Ele já apresentou na semana passada a genealogia de Jesus, fazendo a ligação de Jesus a Davi, e dessa forma mostrando Jesus como o legítimo e digno herdeiro do trono de Davi, como fora prometido ao segundo rei de Israel. Mateus também apresenta Jesus como descendente de Abraão e, portanto, como aquele que iria abençoar todos os povos, tal como fora prometido também a Abraão. Em outras palavras, Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o cumprimento dos pactos, das promessas feitas no Antigo Testamento. Mateus, irmãos, busca apontar Jesus como o israelita perfeito. Ele é o Messias da linhagem de Davi, ele é o Deus conosco, ele é o novo Moisés. Em tudo aquilo que esses fizeram e foram no Antigo Testamento, Jesus é melhor e é o cumprimento de tudo isso. E nessa missão de ensinar sobre Jesus e apresentá-lo como ele realmente é e não como o Messias que esperavam que ele fosse, Mateus começa com essa introdução, que é o texto que nós estamos no domingo passado e por algum tempo ainda. E essa introdução, irmãos, eu trouxe ali um gráfico para a gente acompanhar. Ele vai do capítulo 1, versículo 1, do começo, até o capítulo 4, versículo 11. Então, como é que nós dividimos praticamente o livro de Mateus? Nós temos duas grandes divisões. Do 1 até o capítulo 10, a oferta do rei. O Messias está sendo apresentado e oferecido ao povo. Depois, nós vamos ver a partir do capítulo 11 até o final, a rejeição do rei. E nós vamos ver como o povo de Israel rejeita esse Messias, porque ele não se encaixa na descrição que eles gostariam que ele se encaixasse. E dentro dessa primeira parte, como está ali representado, nós estamos nesta apresentação inicial do rei, a sua genealogia e hoje o seu nascimento, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Como vocês podem perceber aqui também na terceira linha, Jesus afunila, pelo menos na descrição de Mateus, o seu trabalho focando de todas as multidões, de todas as pessoas, depois se concentrando nos 12. Porque o fim está chegando e ele precisa terminar de preparar os seus apóstolos para o que vem depois. E também nós estamos destacando ali como é que até geograficamente pode-se entender a definição e a descrição que Mateus faz. Primeiro, Jesus está ali em Belém e em Nazaré, e depois ele começa o ministério, obviamente já adulto, a partir da Galileia. Com essa pequena introdução, irmãos, completando o que vimos semana passada, nós vamos relembrar que nos próximos meses, Mateus vai nos colocar debaixo deste tema geral. Vamos lá? Projetado, para a gente poder ler juntos? Mais um clique? Pronto, vamos juntos, irmãos. O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Nós explicamos que neste tema está definido tanto que Jesus completou a obra da redenção na cruz do Calvário, não há nada mais a ser feito, não tem mais nada a completar. Porém, em relação às promessas feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento, coisa que nós vimos abundantemente na exposição de Isaías, aí o povo, pela sua incredulidade, perdeu a oportunidade de experimentar imediatamente, naqueles dias, a vinda do reino. É por isso que Jesus vai dizer, lamentando: Jerusalém, Jerusalém, vocês que apedrejam os profetas e matam os que lhes são enviados, se hoje vocês reconhecessem o dia da sua visitação. Ou seja, isso está ao redor da entrada triunfal de Jerusalém e é já a última semana da vida terrena de Jesus. Então eu quero convidar, meus irmãos, a nós abrirmos, claro, nossas Bíblias em Mateus, e hoje vamos ver registrado o nascimento do Messias, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Mateus capítulo 1, de 18 a 25.
E a nossa grande ideia nesse texto em particular hoje será a seguinte: o rei aguardado chega pela ação da mão divina marcado. O rei aguardado chega pela ação da mão divina marcado. Eu não prometo aos irmãos que eu vou conseguir fazer riminhas até o final da nossa exposição, porque não é nada fácil, mas enquanto for fácil, no sentido de estar claro no texto, a gente vai para ficar mais fácil de memorizar. O que nós estamos dizendo aqui? Mateus vai mostrar como que o nascimento de Jesus é como nenhum outro nascimento. Ele vai mostrar de uma maneira bem resumida isso. E o seu foco é mostrar que no Senhor e nele cumpre-se todas as promessas do passado, através de pessoas piedosas no presente, as quais não se amedrontam diante de um futuro desconhecido, muito pelo contrário, simplesmente obedecem ao Senhor, e são aqueles que já se comportam como súditos do rei, que veio sem mesmo eles saberem exatamente tudo que Jesus representava. Mateus 18, vamos lá, irmãos, a uma só voz, é um texto curto, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos, e a gente pode ler rapidinho a uma só voz. Dá uma olhada se alguém precisa pegar uma carona contigo e vamos proceder à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, depois da genealogia, irmãos, e depois de terminá-la, afirmando quase lá no finalzinho que José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, estava nessa genealogia, Mateus agora passa a narrar, como eu disse, de maneira bem breve e rápida, o nascimento de Jesus. Em comparação, Lucas escreveu quase 2 capítulos sobre o nascimento, com diversos detalhes, inclusive o nascimento de João Batista, a visita de Maria a Isabel, mãe de João Batista, e assim por diante. Mateus é muito mais sucinto, mas ainda assim, o fato de o Messias ter nascido de Maria, como ele terminou na genealogia, precisava de mais esclarecimento, e esse é o gancho perfeito para escrever brevemente sobre os bastidores do nascimento de Jesus. A narrativa do nascimento não visa meramente oferecer informações históricas, tanto que nós não temos nem sequer uma data. Nós não temos aqui se aconteceu em qual mês, né? Creio que você sabe muito bem que não foi em dezembro, muito menos dia 25. Nada disso é importante. O que Mateus foca é fornecer informações históricas sobre o passado e como elas se refletem se cumprindo no presente, isto é, ali se cumpria o que há séculos era esperado pelo povo de Israel. Ali se cumpria profecias impossíveis à mente incrédula dela compreender ou até conceber, como nós vimos no texto, por exemplo, uma virgem engravidar sem ser, perdendo obviamente a sua virgindade. Além disso, Mateus também combate, irmãos, as acusações de que Jesus era um filho concebido fora do casamento. Mas o argumento dele, meus irmãos, é simples. É um argumento jogando o foco para o alto, para o Senhor, para a ação divina, como está na nossa grande ideia. Portanto, o rei aguardado chega pela ação da mão divina marcado. Não meramente uma ação humana, mas uma ação de Deus. Vamos começar, meus irmãos, versículos 18 até o versículo 20. E vamos ver algumas lições que esse texto nos traz. Em primeiro lugar, a chegada do rei aguardado vem pela intervenção divina presente. A chegada do rei aguardado vem pela intervenção divina presente.
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, começa Mateus. No início do verso 18, irmãos, nós temos uma informação extremamente importante. Maria era prometida de José. Essa é uma prática, meus irmãos, totalmente desconhecida e alheia à nossa cultura ocidental moderna. Ser prometida era algo muito mais do que apenas um acordo entre famílias, muito mais do que apenas um noivado, muito mais do que apenas alguém visitar a outra família e pedir a mão daquela jovem para o seu filho, costume que também acontecia naquela época. Ou seja, o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma prática muito mais séria e comprometida e comprometedora entre as partes do que nós temos na nossa cultura. Namoros, nós desfazemos. Noivados, nós desfazemos. E pior ainda, muitas vezes por motivos banais, casamentos nós desfazemos. Pois bem, aqui nessa cultura, esse prometida que está aqui, para que fosse rompida, incluía uma carta de divórcio. Para romper este laço não era apenas, olha, foi mal, não é você, não sou eu, é você, ou é o contrário que a gente fala, sei lá. Não, era algo sério. De fato, eles já eram, na prática, marido e mulher, mesmo sem terem passado pela união física, a qual, obviamente, só era permitida depois do casamento, que inclusive durava dias, era uma festança. Esse período, meus irmãos, ele levava cerca de 1 ano entre o compromisso e o que a gente chama realmente de casamento. Eu quero deixar isso bem claro, porque isso não é algo que nós conhecemos na nossa cultura. Eu noivei. Começamos a namorar em dezembro, noivamos em maio e casamos em dezembro do ano seguinte. Isso é o normal da nossa, pelo menos na minha época, né? Da nossa cultura. É o que nós temos de alguém que quer fazer as coisas conforme diz o figurino. Mas nós não temos esse costume aqui. E durante esse período, irmãos, a mulher continuava vivendo com seus pais e o homem, o marido, e esse é o termo mesmo, já continuava vivendo com os seus pais, os pais dele. Por que eu sei disso, irmãos? Porque o nosso texto, no versículo 19, diz, por ser José, seu marido. Então, o termo já era usado, mas a comunidade sabia que aquele casal estava nesta fase de 1 ano, de compromisso apenas. E esse período de espera desejava demonstrar a fidelidade do juramento de pureza feito a respeito da noiva. Se ela fosse encontrada grávida nesse tempo, nesse período, ela obviamente não era pura, mas tinha se envolvido em uma infidelidade sexual. Desculpe. Portanto, diante disso, o casamento poderia ser anulado. Se, no entanto, o período de espera de 1 ano demonstrasse a pureza da noiva, o marido então iria para a casa dos pais da noiva, detalhe, em uma grande marcha processional com muitos amigos e parentes, buscar a noiva e levar finalmente para a sua casa, depois dessa festa que eu mencionei, que durava muito tempo. Lá, eles começariam a viver juntos, com marido e mulher, e aí, finalmente, consumariam fisicamente o seu casamento. Então, a história de Mateus, meus irmãos, precisa ser lida com esse pano de fundo em mente. Certo? Então eles não eram... Desculpa. Alguma coisa entrou pelo cano errado aqui. Eles não eram namoradinhos, eles não eram nem o que a gente entende como noivos, mas eles também ainda não eram plenamente casados. Porém, algo acontece. E ela exatamente aparece grávida. Algo que transtornaria totalmente o processo. E Mateus já informa, meus irmãos, que não foi um caso de infidelidade, mas um caso de intervenção divina. Depois de séculos de nenhuma, ou praticamente, irmãos, nenhuma intervenção divina em meio ao seu povo, agora o Senhor iria realizar algo que jamais foi visto na história da humanidade, antes ou depois. Mesmo na mitologia, irmãos, isto não é mitologia, isto é história. Mas mesmo na mitologia, quando um Deus tinha um filho, ele de fato tinha um filho. Por exemplo, Zeus era conhecido por gostar de descer do Olimpo, visitar as mulheres humanas, e aí nascia Hércules, por exemplo.
Ele era chamado de um demideus, de um semideus, porque ele era Zeus com uma mulher humana. Não é nada disso que aconteceu aqui. E é interessante, irmãos, que essa é uma zombaria que muitos incrédulos, muitos ateus fazem até hoje. Obviamente zombando, porque eles nem acreditam que existe um Deus, mas querendo pôr em dúvida aquilo que nós estamos aqui examinando como exatamente um fato histórico. Porém, irmãos, a informação de que aquela gravidez era por obra do Espírito Santo só é conhecida até esse momento por uma única pessoa, só é conhecida por Maria. Mateus passa então a retratar e relatar a experiência e a atitude de José. É a parte que precisa ser informada aqui. Interessantemente, Lucas registra a visita do anjo Gabriel a Maria, aonde ela fala o que a gente conhece como Magnificat, o canto de Maria. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador? Maria precisava de um Salvador? Interessante isso. Você derruba, meus irmãos, meia dúzia de heresias sobre Maria em um versículo bíblico. Mas enfim. Mas José, meus irmãos, qual é a atitude dele? Ele não queria expor a mulher a quem ele amava. Mesmo que o óbvio, meus irmãos, se pensar que ela não havia mantido o juramento que fizeram um ao outro. O cuidado de José se deve porque a pena ao que ela havia feito era nada mais, nada menos que o apedrejamento prescrito na lei de Moisés. Lembra da mulher pega em adultério? Mais tarde na vida de Jesus, aquela que conseguiu fazer a proeza de adulterar sozinha, porque cadê o cabra? Cadê o homem que estava com ela, né? Essa mulher foi pega em adultério. Dá vontade de perguntar, com quem? Cadê o outro? Com certeza deram um passe livre, deram, isso aqui é filho de fulano, eu conheço o pai dele, ele passou batido, e testaram a Jesus. E qual era a pena? Eles falam, apedrejamento. Maria corria o mesmo risco. Mas José, diz o texto, era um homem justo. Essa, meus irmãos, é a forma judaica de dizer que ele era um homem temente a Deus. Mesmo às custas de si próprio, ele decide não buscar justiça para si, expondo Maria, aonde ela faria isso? Diante dos juízes, na porta da cidade onde eles moravam. Então, ele planeja anular esse casamento barra noivado, não sei nem como chamar em nossa cultura, por meio de uma forma sucinta, e obviamente através de uma carta de divórcio. Então o Senhor mais uma vez entra na história. Ele já havia entrado, obviamente, em fazer Maria conceber. Então, em seguida, meus irmãos, vem a ação divina, essa segunda ação do texto, em alertar José sobre o que realmente estava acontecendo. No verso 20, um anjo não identificado aparece em sonho a José para contar o que Maria havia sabido por meio do anjo Gabriel pessoalmente. Com Maria, o anjo a visitou. Com José, foi através de um sonho. E nesse sonho, o anjo fala com José, e o destaque na palavra do anjo é um vocativo que não era necessário, e até poderia ser diferente. Eu me refiro a ele chamar José de José, filho de Davi. O evangelista Mateus continua, irmãos, com os detalhes na missão e propósito explícitos do seu evangelho, como já ficaram claros na genealogia no texto anterior. Isto é, provar que Jesus é o Messias, herdeiro do trono. É claro que Mateus não incluiu isto. Ele, ao ouvir a narrativa, provavelmente através da própria Maria, certo? Ao ouvir o que havia acontecido, ele disse, isso eu não posso deixar de fora, porque está dentro do propósito daquilo que eu estou escrevendo. E de forma, meus irmãos, imediata, José, que era filho, na verdade, de Jacó, ouve o anjo lhe dizendo o que havia acontecido. Essa deveria ser a saudação mais normal. José, filho de Jacó. Vale lembrar, meus irmãos, é claro que não se trata de Jacó, o patriarca. Jacó, Jacob, é um nome extremamente comum na cultura judaica. Você vai ver milhares de meninos chamados de Jacob, de Jacó. Então, esse era o jeito que ele deveria ser chamado. Mas o anjo destaca, José, filho de Davi. Um antepassado mais importante para que ele soubesse o que estava acontecendo aqui. E este descendente de Davi, a quem foi prometido um herdeiro sobre o seu trono para sempre, agora receberia o último e mais importante herdeiro do trono de Israel, por causa de uma ação sobrenatural de Deus, e ele se tornaria o filho de José. E portanto, meus irmãos, por causa disso,
ele não deveria temer receber Maria como sua esposa. Então esse nosso primeiro ponto, meus irmãos, enfatiza Deus agindo no presente do seu povo. E é importante destacar isso porque, como provavelmente você viu nas Bíblias antigas, né? Hoje em dia, com papel tão caro, não querem derrubar as árvores, a minha vem Malaquias, aí vem uma página e já vem Mateus. Mas a minha Bíblia de quando eu era criança... Que treta, vai sair o barco. A minha Bíblia, quando eu era criança pequena, lá no Governador, era diferente. Ela terminava Malaquias, vinha 4 páginas em branco, e aí nós tínhamos Mateus. Aí meu avô me explicou que aquelas páginas em branco simbolizavam os 400 anos de silêncio profético, desde o final do trabalho de Malaquias, até que João Batista começa pregando no deserto. Ou seja, meus irmãos, o povo de Deus havia sido deixado de lado pelo Senhor por causa da dureza do seu coração, mas porque agora o plano da redenção começa a se desenrolar. Deus intervém no presente, manifestando-se no meio do seu povo, trazendo o seu Filho até nós. Na sequência do nosso texto, além de interferir e conduzir o nosso presente, o nosso Deus vai lembrar através dessa experiência de José com o anjo sobre o passado. Vai apontar, pela pena também de Mateus, que o que está acontecendo no presente está conectado ao que Deus já vinha fazendo e trabalhando no passado. Versos 21 a 23. O anjo continua, falando a José: ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No verso 21, a continuação da mensagem do sonho de José pelo anjo é significativa. A sua mulher, sua esposa, que estava grávida por obra do Espírito Santo, daria à luz um menino. Não precisou de ultrassom, e naquela época não tinha, não precisou esperar o nascimento para descobrir qual era o sexo. O anjo já contou e diz que o seu nome seria Jesus. Apesar, meus irmãos, de que aqui ele não citar o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a conexão é evidente. O que diz Isaías, capítulo 9, versículo 6? Não havia dúvida de que a promessa do Messias era do Messias e nunca foi da Messias. Que viria um filho, um homem, um menino, e não uma mulher. Porque Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. De tabela, irmãos, eu não sei o quão conhecedor José era das profecias, muito menos de Isaías, ele não teve oportunidade de acompanhar a nossa exposição, mas ao ouvir o anjo, ficou claro, porque Yeshua é um nome masculino, que ele teria um filho, conectando com o texto profético de Isaías 9, versículo 6. E não apenas isso. Apesar de ser, irmãos, um nome extremamente comum, nós já explicamos semana passada que Yeshua nada mais nada menos é do que o nome de Josué. Jesus, irmãos, é a forma grega, no caso agora a forma portuguesa, de Josué, passando pelo filtro do grego bíblico. Em grego nós pronunciamos Iesu, e como não existia J nem em grego nem em hebraico, lá não estava o J. Mas quando nós passamos pelas línguas e chegou até nós, portanto, nós temos o nosso Jesus. E o que o nome dele significa? Significa salvação de Yahweh, ou Yahweh salva. Nas palavras aqui do anjo, irmãos, ficava claro que essa era a missão, o propósito da vida daquele menino. O anjo destacou exatamente isso. Ele destaca e define que aquele Messias, o verdadeiro, não da imaginação popular do povo, não era meramente um campeão militar. Perceba a palavra meramente. Ele não era meramente um libertador político. Não é assim, meus irmãos, que às vezes as pessoas entram para a história. Eu não sei exatamente os detalhes, né? Provavelmente o nosso venezuelano residente, o Gilberto, pode me esclarecer, mas quando falam do Bolívar, e fez isso, fez aquilo, aqui pela América Latina, né? Não no Brasil, mas na América, ele fala, eu não tenho a mínima ideia que seja esse camarada, mas ele é colocado como um herói, como um libertador, como um conquistador. As pessoas gostam dessas imagens, né? Quando você descobre a verdade por trás da independência do Brasil, você,
Não é assim que eu vi no filme da Sessão da Tarde. Quando você descobre a verdade sobre a proclamação da República, aí você diz: Senhor amado, cancela o filme. Porque a verdade, irmãos, não é tão bonitinha como você aprendeu na história da sua escola. Nossos heróis são fantasiados porque nós queremos a figura do libertador. Mas no caso de Jesus, meus irmãos, ênfase, ele não era meramente isso. Ele não era somente isso. Isso é muito baixo, isso é muito pequeno, isso é muito pouco. O Messias, nas palavras do anjo, viera para algo muito mais sublime, detalhe, algo muito mais urgente: salvar o povo de Israel do pecado que desgraçou toda a sua história, salvar o povo de Israel do pecado que os havia trazido até essa atual situação detestável, inclusive política, quanto mais espiritual. Como é que começou isso, meus irmãos? Lá com o cativeiro babilônico, nós passamos por isso. Várias pessoas já me colocaram, entenderam a minha escolha deste texto depois de termos terminado Isaías. As conexões são óbvias, irmãos. 700 anos depois, eles estão ainda colhendo os mesmos frutos da geração. Jesus, inclusive, vai citar Isaías ao falar da sua geração, que era igual àquela de 700 anos antes. Eles não ouvem o Senhor, vão para o cativeiro, e a partir daí, meus irmãos, Israel, meio dizer Judá, jamais recuperou a sua independência. Jamais foi um povo autônomo. Quando eu digo jamais, é jamais mesmo. Isso durou 2.500 anos, até 1948. Esse é o preço, irmãos, da rebeldia, da desobediência. Esse é o preço do pecado. Vamos supor que existe um multiverso. Existe outra terra como a nossa, onde as escolhas foram diferentes. Já pensou? Aonde o povo ouviu Isaías, onde o povo vestiu pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça e se arrependeu. Aonde Manassés foi um bom rei, aonde Acais foi um bom rei nos dias de Isaías. Aonde Deus cancelou o cativeiro babilônico e transformou o povo de Israel num poderoso reino, que aí sim manteve a paz para sempre. O Messias veio, foi recebido. Irmãos, como seria bom se a história tivesse sido assim, não? O ano de 2025 seria um ano completamente diferente, se sequer nós tivéssemos chegado até aqui. Mas a história não foi esta. A história foi de rebeldia. Portanto, meus irmãos, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A essa altura, para sustentar a sua mensagem, o anjo apela para uma autoridade superior. Talvez ele não podia conhecer o coração de José, mas poderia supor. José não estava entendendo e acreditando muito nessa missão que ele havia declarado. Então, ele apela para alguém superior a ele, a um profeta de Deus. Na verdade, o anjo está apelando não para o profeta, mas para a autoridade por trás do profeta, o próprio Deus. É desse Deus a palavra que agora iria se cumprir na vida de José e de Maria. Então, agora ele cita Isaías, novamente Isaías, capítulo 7, versículo 14. Onde nós lemos, irmãos, lá em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Irmãos, 19 meses atrás, nós passamos por este texto, na exposição de Isaías. Diante da incredulidade, o que nós vimos lá? Eu vou resumir, não vou obviamente repetir o que pregamos naquele dia. Diante da incredulidade do rei Acais, que seria pai de Ezequias, ok? Diante da incredulidade dele, da arrogância dele, e da teimosia de continuar fazendo alianças com povos estrangeiros, quando Isaías dizia, vez após vez, não faz isso, confia no Senhor. Diante de tudo isso, irmãos, esse rei que desagradava o Senhor, nós aprendemos naquela mensagem o seguinte: a nossa obstinação pecaminosa nos exclui do agir de Deus na história. Foi o que aconteceu com Acais. Ele foi excluído do que Deus estava fazendo nos seus dias, porque era rebelde, porque era desobediente, porque era obstinado. E esse era Acais. Diante da oportunidade dada por Isaías para que ele se voltasse para o Senhor,
ele responde de forma arrogante. Isaías deu a oportunidade dele de pedir o sinal ao Senhor, lembra? E aí Acais disse: não pedirei, eu não vou fazer o que você está pedindo, eu não vou entrar na sua narrativa, eu não quero nada a ver com isso, eu tenho meus próprios planos. Então, diante dessa atitude arrogante com que ele encarou a palavra do Senhor para ele, o Senhor então toma uma atitude. Por isso que o versículo diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Você se recusou? Eu vou fazer. E não apenas qualquer sinal, mas um sinal que cumpriria um propósito duplo. Um sinal que mostraria a Acais a disciplina de Deus por causa da sua atitude. Acais só seria capaz, inclusive, de entender essa primeira parte, obviamente, porque ele não viveu mais que isso. Mas também um sinal que futuramente corrigiria a linhagem de Davi e cumpriria a promessa de um rei dessa linhagem que agora estava sendo manchada por homens como Acais, como nós vimos na semana passada. E esse seria o sinal, meus irmãos, que iria consertar tudo e ainda cumpriria a promessa de redenção prometida lá em Gênesis capítulo 3. Aqui, meus irmãos, 700 anos antes de Jesus, nós temos uma das maiores profecias messiânicas quanto ao seu nascimento. Um texto, como eu disse, com duas perspectivas de cumprimento. A primeira coisa que precisamos tratar aqui nesse texto e entender direito é esse uso da palavra virgem, aqui no versículo 14 do capítulo 7 de Isaías. Nós sabemos, meus irmãos, no texto de hoje, que Mateus usa este texto e atribui esse texto a Maria. Ela é a virgem que havia engravidado. E de fato ela era virgem. É um conceito complicado na nossa cabeça, mas ele é um conceito sobrenatural. Nós sabemos disso porque lá em Lucas, a própria Maria pergunta ao anjo: como isso acontecerá, uma vez que sou virgem? Mateus, irmãos, confirma isso e literalmente cita as palavras do anjo de Isaías 7, versículo 14. Então qual é a dificuldade aqui, meus irmãos? Porque alguma outra virgem concebeu antes? Não. Simplesmente, meus irmãos, a palavra virgem, alma, ou alma, se você quiser a pronúncia certa, significa uma jovem em idade de casar. Porém, quando Mateus escreve o seu evangelho, a Bíblia que ele usa, meus irmãos, é a Septuaginta. Eu sei que já expliquei, mas vou explicar novamente. A Septuaginta foi uma tradução grega, do hebraico para o grego, feito no período interbíblico. Diz a lenda que 70 expertos, por isso Septuaginta, se reuniram separadamente para fazer a tradução, e quando voltaram com a tradução, todos traduziram igual. Essa é a lenda, porque é impossível, meus irmãos, duas pessoas fazerem uma tradução e ela ser igual. O mais provável é que os 70 especialistas se reuniram e fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Por que isso aconteceu? Porque muitos judeus já não conheciam mais o hebraico, mas sabiam o grego, e por isso essa tradução foi feita. Muito bem, quando Mateus escreve o texto que você tem aí na sua frente, agora traduzido para português, sabe o que ele faz, meus irmãos? Ele usa a palavra partenos, que em grego significa, adivinha? Virgem. Mateus está nos mostrando, meus irmãos, que o entendimento do texto de Isaías é exatamente este, e que aquele texto está se cumprindo agora, nos seus dias. Assim, meus irmãos, em resumo, para não ficar tanto tempo na mensagem de 19 meses atrás, essa palavra alma é uma jovem idade de casar, a qual, naquela cultura, quase 100% das vezes, era virgem. Eu sei, meus irmãos, de novo, esse é um conceito estranho dos nossos dias, né? Não vai aqui nenhum julgamento ou condenação em cima de qualquer moça, não, mas infelizmente é a realidade. Ontem mesmo assisti uma comédia em que a menina virou assunto porque ela tinha 33 anos e nunca tinha estado com um homem. Nossa cultura trata essa como uma aberração, essa como o errado. O correto é algum tipo de iniciação sexual, sabe-se lá em qual idade que eles iriam colocar. Bem, voltando para Mateus, esse menino receberia o nome de Emanuel, ou seja, Deus conosco, ou conosco está Deus. O significado mais imediato para nós é exatamente esse. Desse nome, meus irmãos, há muita coisa importante. Deus conosco comunica primeiro o fato de que Ele está junto ao seu povo,
junto daqueles que esperavam pelo Messias, junto daqueles que aguardavam por ele. Comunica também, meus irmãos, por outro lado, a encarnação. O Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, agora habita em carne humana. Ele viveu em um útero humano. Ele logo andaria em meio aos homens e mulheres que ele mesmo criou. O apóstolo João escreveria depois de Mateus o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra usada por João, meus irmãos, nesse versículo, é uma palavra que significa fazer uma casa temporária. E uma boa tradução para entender isso na mentalidade judaica é a seguinte, João 1,10 novamente: aquele que é a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Porque o tabernáculo, a tenda do deserto, era uma habitação temporária. Esse é um entendimento bem, ou seja, o Senhor entra na nossa história, no presente, e agora aponta para o passado dizendo: eu sou o cumprimento de tudo aquilo que era esperado. Na sequência final do nosso texto, nós vamos ver os resultados na vida das pessoas, a resposta na vida das pessoas, quando acontece a intervenção divina no presente, cumprindo aquilo que ele havia prometido no passado. Versículos 24 e 25, encerrando o nosso texto. A chegada do rei aguardado vem pela obediência em futuro desconhecido. A chegada do rei aguardado vem pela obediência em um futuro desconhecido. Nossos dois últimos versículos encontram José acordando do seu sonho. E ao despertar do seu sonho, meus irmãos, do seu sono também, a resposta de José é imediata. E a resposta dele é obediência. Perceba, nós não temos os bastidores, mas certamente esse não pode ter sido um passo fácil. Nós precisamos entender que isso aqui não é 2025. Isso aqui é a Judéia, ou a Galiléia, não sabemos exatamente qual das duas regiões eles moravam antes do nascimento de Jesus, mas essa é a Judéia e a Galiléia dos tempos bíblicos, de costumes antigos, aonde a moral, os bons costumes, a ética era a regra de todos. Ou seja, esse passo de obediência dificilmente foi algo fácil. Inclusive, meus irmãos, porque praticamente certeza podemos ter que o período em que Maria deveria ficar como prometida, 1 ano, ainda não havia terminado. Então, José, ou ele esperou a gestação para depois oficializar o casamento, que é improvável, ou, mais provável, ele precisou adiantar a oficialização antes do prazo normal. Lembra daquela comitiva, daquela procissão de amigos indo buscar a noiva em casa? Será que aconteceu? Diante da circunstância, será que ele queria tal exposição pública, tal publicidade? Nós não temos os detalhes, meus irmãos, mas sabemos que de uma forma ou de outra, é muito improvável que eles não tenham se tornado o assunto de muitas mentes, o assunto em muitas casas. Muito provavelmente, irmãos, questionavam o porquê de um casamento tão rápido. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, mas a obediência ao Senhor nem sempre vem com um preço, sem um preço a se pagar. Eles estavam cobertos de razão. Ele ainda é, José, um homem justo, mas a aparência e a opinião pública dizia outra coisa a respeito dele. E apesar de José levá-la para casa, diz o nosso texto, ele era um homem tão justo, compreendendo que estava numa situação divinamente provocada. Certamente ele ouviu as narrativas de Maria, por exemplo, quando visitou a sua prima. E lembra o que acontece, meus irmãos, quando Maria e Isabel se encontram? O neném, João Batista, salta quando ouve a voz de Maria. Isabel a saúda dessa maneira: o que eu fiz para merecer que a mãe do meu Salvador venha me buscar? E nesse sentido, meus irmãos, ela era realmente a mãe do Salvador. Não é divina, pecadora como eu e você, mas sem dúvida uma mulher extraordinária. Porém,
José está coletando essas informações e a atitude dele, meus irmãos, é extremamente nobre. Não há nada de errado, irmãos, com o sexo. O sexo é abençoado no casamento. Não há nenhuma impureza. Quando nós falamos hoje de manhã que o Senhor está conosco em todo momento, o Senhor não pede licença quando você fecha a porta do seu quarto. O Senhor não diz, opa, deixa eu dar uma... Esse conceito, meus irmãos, que une sexo com algo sujo, não é cristão. Isso é pseudo-cristão. José tem uma atitude, meus irmãos, de reverência, de respeito. E nós casados entendemos isso. Ele não toca em Maria durante todo o tempo da sua gestação. E assim de passagem, o nosso escritor Mateus destaca mais uma vez o nascimento virginal, evitando qualquer dúvida por parte dos seus leitores. Existem muitos, meus irmãos, malabarismos interpretativos nesse texto, que tem sido feito pela Igreja Romana, para defender que José manteve, não apenas durante a gestação, mas durante toda a vida de casado, um tipo de celibato, e que Maria preservou a sua virgindade para sempre. Detalhe, mesmo depois de passar por um parto normal. Como eu disse, uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Malabarismos interpretativos, hermenêuticos, para comprovar isso aqui. Eles vão além. Em Mateus capítulo 13, nós vamos eventualmente passar por esse texto, é citado os 4 irmãos de Jesus, além das suas irmãs. E aí, eles transformam esses irmãos em primos. Não. Maria teve uma vida normal após dar à luz a Jesus. O quanto normal você pode ter vendo seu filho pregado numa cruz, obviamente. Teve filhos, teve filhas, foi uma esposa, foi uma viúva, e assim foi a vida dela. Mas o que fica, meus irmãos, desse final de texto é a obediência desse casal. A atitude e a postura de José e Maria diante de algo, detalhe, jamais experimentado por nenhum ser humano antes, é admirável. A obediência desse casal o tornou o casal privilegiado em receber Deus como seu pequeno filho. Tem uma música, meus irmãos, que eu gosto muito, do cantor que eu admiro, porque ele conta tanto, ele faz letra contando história. E a música é a música de José, literalmente, Joseph's Song. E na música de José ele diz, quem sou eu para criar, no sentido de educação, né? Criar um Deus. No começo ele fala, suas mãos são tão pequenas, porque tudo isso, meus irmãos, foi a experiência humana de Jesus. Jesus não nasceu do útero, eu queria ensinar vocês um pouco da Torá. Não! Ele saiu do útero chorando, melado, adivinha só, com cara de joelho, como toda criança. Mas esse privilégio, meus irmãos, foi desse casal, por causa da sua obediência, mesmo que o futuro deles lhe fosse completamente desconhecido. Vamos amarrar nossa história e levarmos para casa? A chegada do rei aguardado vem pela intervenção divina presente. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso mostra neste e em outros textos que está presente na minha e na sua vida. Hoje de manhã nós falamos exatamente isso. O olhar dos nossos pais, quando a gente era pego em algo, fazendo algo errado, era de sair a alma do corpo. E agora? Mas infelizmente nós esquecemos, quer seja no dia a dia, quer seja no momento do pecado, quer seja no momento da luta, que essa presença é real. Ela não é um conceito, muito menos teológico ou fictício. Não. É um fato. O Deus Todo-Poderoso está no meu presente, na minha vida, no meu dia a dia. Ele está presente e ativo na sua vida, na sua história, na sua rotina. Nossas vidas, irmãos, não correm simplesmente sem rumo, sem direção. Deus não deu o pontapé inicial e disse agora te vira. Não. Nós não temos também um Deus que espera e aí reage às nossas decisões, o que fazemos. Isso é uma heresia chamada de teísmo aberto. É o Deus que corre por aqui e corre por lá.
Uma hora ele está correndo atrás do prejuízo na vida do Cleiton, outra hora está correndo atrás do prejuízo na vida do Cédric, e Deus está sempre preocupado correndo atrás, porque Ele está esperando o que você vai fazer, para depois reagir. Isso não é o Deus bíblico, de maneira nenhuma. Esse Deus fraco, o Deus Todo-Poderoso, está presente. Se nós podemos, irmãos, usar a palavra destino de uma maneira melhor do que o mundo usa, nós podemos dizer que o nosso Deus tem o nosso destino em suas mãos, e Ele conduz este destino segundo os seus propósitos, segundo o seu amor por nós, segundo a sua aliança em Cristo Jesus que Ele tem com cada um de nós. Nós podemos dizer, meus irmãos, de boca cheia, não fui achado na esquina, não é isso que a gente dizia? Nosso Deus está presente na nossa vida, Ele é o Deus da nossa história. Essa canção é linda, né? Deus da minha vida, Deus da minha história. É o Deus, meus irmãos, que estava lá na sua concepção. No dia do Salmo 139. Tu viste ainda a minha forma desfigurada, sem forma. A minha substância sem forma. Orando pelo nosso Deus permitiu um novo membro da família, foi isso que veio à minha mente. Que Deus estava dentro do útero da minha nora, cuidando dele. Que Deus está dentro da nossa vida, meus irmãos, do começo até o final, que é só o começo de uma nova vida, melhor vida. Nunca estamos sozinhos. O povo de Israel deve ter pensado um pouco sobre isso. Como devia ser difícil, meus irmãos, naqueles dias, vendo o povo tão longe do Senhor, para homens, por exemplo, como aqueles 2 idosos que daqui a pouquinho vão receber Jesus, quando ele for apresentado no templo, lembra? Uma viúva bem idosa, um Simeão também, bem idoso, servindo ao Senhor no meio de gente que havia esquecido e abandonado o Senhor. Mas aí, eles foram informados, Deus não abandonou o seu povo. Lá estava. 2, a chegada do rei aguardado veio pelo cumprimento da profecia do passado. Irmãos, o que somos hoje é reflexo não somente das nossas meras e corriqueiras decisões. Elas têm o seu papel, porém o nosso presente é resultado direto do fio escarlate de redenção que correu por meio da história do Jardim do Éden, até o Jardim de Getsêmani, até o Jardim do Sepulcro, tendo passado pelo monte chamado Gólgota. Nossa história começa nesse mesmo jardim e passa por todos esses lugares. Nossa herança, em dias que o pessoal fala tanto do sou isso, sou aquilo, nossa herança não é uma raça, não é uma cultura dos nossos antepassados. Nossa herança é divina, do Deus que intervém e deixou marcas no passado que nos alcançaria até o dia dele entrar definitivamente em nossas vidas. Nesse segundo ponto eu quero convidar você a pensar de como, talvez você tenha se convertido mais adulto, Deus esteve guardando a sua história no passado para que ela se cumprisse agora no presente. Ela começou, na verdade, muito antes de você existir, como eu disse, nesse fio de escarlate, nesse fio vermelho da redenção. Por quê, meus irmãos? Porque eu e você, em Cristo, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você pode ter passado 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida pensando que Deus não sabia quem você era, ou vivendo a sua vida na sua própria mentalidade, seu próprio destino, sua própria decisão. Mas não era verdade. Deus estava lá no seu passado, conduzindo cada etapa, cada passo. O Stênio tem uma música exatamente sobre isso, Stênio Massos, onde ele fala como o Senhor estava lá, cuidando, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. Deus, no nosso passado, cumpriu as suas promessas para que hoje nós pudéssemos estar ao lado dele. E o nosso futuro? A chegada do rei aguardado vem pela obediência e um futuro desconhecido. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o nosso futuro, nós não temos absolutamente nenhuma ideia do que irá acontecer. Nenhuma, absolutamente nenhuma. De fato, o apóstolo, também era chamado assim, mas o meio-irmão de Jesus e apóstolo Tiago, ele diz, quando você for fazer alguma coisa, não diga, eu vou viajar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas diga, se o Senhor permitir, farei isso ou aquilo. Eu tenho tentado tomar esse cuidado, irmãos. Eu sei que a gente não fala, às vezes, esquecendo dessa frase, em um tom de arrogância.
Mas eu estou tentado a incluir isso sempre, se o Senhor permitir. Aí eu pergunto, meus irmãos, a sua obediência depende de qualquer coisa? Como, por exemplo, se a ordem de Abraão fosse encarada por você, saia da sua terra, lembra? Como a ordem seria encarada se fosse dada para você? Como a ordem dada a Samuel de ungir outro rei enquanto Saul poderia matá-lo seria encarada por você? Como a ordem dada a Natã para que confrontasse o pecado escondido de Davi seria encarada por você? Ordens que colocavam esses homens em um futuro desconhecido, um futuro perigoso. Eu e você dificilmente passaremos por essas mesmas situações de vida ou morte. Mas muitas vezes, irmãos, diante do que Deus faz no nosso presente, e Ele começa a mostrar, então eu quero que você faça tal coisa, eu começo a ponderar, mas aí eu vou perder, aí eu não vou ter, aí não vai acontecer daquele jeito, e a minha obediência é condicionada a se o futuro vai fazer aquilo que eu quero. Nós agimos assim, meus irmãos, com nosso dinheiro. Porque não somos mais generosos, voltando mais uma vez, hoje eu falei isso, a mensagem do nosso irmão Petrônio, porque não somos mais generosos? Porque nós não confiamos de que o Senhor vai cuidar das nossas vidas como Ele prometeu, de fato não confiamos. Porém, irmãos, a obediência não pode ser condicionada a qualquer garantia ou conhecimento do futuro. A obediência, meus irmãos, é unicamente um passo de confiança e fé que Deus está no controle. José e Maria, no nosso texto, mostram exatamente isso. Não há nenhuma palavra registrada por nenhum evangelista sobre as repercussões sociais e familiares que eles enfrentariam ao obedecer. Nada. A única pergunta é feita por Maria: como isso pode acontecer se eu sou virgem? E o anjo, Gabriel, pacientemente responde que viria do alto a virtude do Altíssimo e ela se veria grávida por obra do Espírito Santo. Mais uma dúvida, Maria? Estamos de acordo? Toca o projeto. Estamos dentro. Estamos juntos. Às vezes, meus irmãos, a gente se surpreende com esses homens da Bíblia, da história da igreja. Eu cresci adorando ler biografias. Eu já literalmente orei uma vez para que Deus me ajudasse a ser como Hudson solteiro. Não funcionou ainda. Não existem homens extraordinários. Só existem homens obedientes. O problema, meus irmãos, é que nós temos sido muito menos do que extraordinários na nossa vida. E é por isso que às vezes nos surpreendemos quando essas coisas acontecem. O rei aguardado chega pela ação da mão divina marcado. A mão do Senhor, meus irmãos, também está na minha e na sua história, tem marcado as nossas vidas. Quanto mais nós perceberíamos do sobrenatural de Deus, da ação de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história, se nós simplesmente confiássemos mais, dependêssemos mais, lançássemos mais nos braços do Senhor, sem esperar nenhuma rede de proteção, apenas confiando. Como é que a gente pode começar a fazer isso? Para buscar uma expressão que usamos nos últimos meses, lembra do currículo de Deus, na sua palavra e na sua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus e está disposto a continuar marcando a minha e a sua história ainda. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e muito mais pela vinda do teu Filho. Muito obrigado, Deus, porque nós somos súditos deste Rei. Por nós ele não é rejeitado, seu nascimento é celebrado, o cumprimento das promessas, ó Deus, do passado nos edificam, e a perspectiva de um futuro vivendo para ele é o nosso desafio. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a assim viver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.